Você já percebeu como é fácil se sentir forte quando alguém está ao seu lado? Mas e quando o apoio desaparece? Quando a vida fecha as portas, o silêncio invade a casa e a única voz que você ouve é a sua? É aí que descobrimos: a força emocional não é o que mostramos aos outros, é o que sustentamos quando ninguém está vendo. O estoicismo nos ensina que a verdadeira fortaleza nasce na solidão, quando aprendemos a ser nosso próprio alicerce. Hoje vamos explorar 10 lições estoicas para desenvolver essa força silenciosa, que não depende de aplausos, nem de companhia, apenas da sua integridade interior. 1. Entenda que a solidão não é um inimigo. Marco Aurélio dizia: um homem não está só se está em harmonia consigo mesmo. A solidão não é um vazio a ser preenchido, mas um espaço para se conhecer. Quando você muda o olhar, percebe que ficar sozinho é a oportunidade de ouvir a si mesmo sem ruído. A maioria das pessoas teme a solidão porque associa estar só a abandono ou vazio. Mas sob a ótica estoica, ela pode ser uma aliada poderosa. Marco Aurélio dizia: um homem não está só se está em harmonia consigo mesmo. Isso significa que a verdadeira companhia começa internamente. Quando você se afasta do barulho externo, abre espaço para ouvir a própria mente, identificar seus pensamentos e entender suas emoções sem interferências. É nesse silêncio que surge clareza sobre quem você é e sobre o que realmente importa. A solidão deixa de ser algo a evitar e se torna um laboratório de autoconhecimento, onde você aprende a sustentar sua própria presença, sem precisar da validação constante dos outros. Ao mudar sua relação com ela, você não apenas fortalece sua independência emocional, mas também descobre que estar só pode ser um momento de profunda paz e reconstrução interior. 2. Foque no que está sob o seu controle. A força emocional começa quando você para de tentar controlar o que foge das suas mãos. Não importa se os outros vão te apoiar ou não. O que importa é como você reage. Como disse Epicteto, a liberdade está no controle das próprias emoções. Grande parte do sofrimento humano vem da tentativa frustrada de controlar o incontrolável. As opiniões alheias, as circunstâncias externas, o tempo, o passado, o futuro. O estoicismo nos lembra que a vida se divide em 2 esferas: o que depende de nós e o que não depende. E é apenas na primeira que vale a pena investir energia. Epicteto dizia: a liberdade está no controle das próprias emoções. Isso significa que sua força emocional não está em moldar o mundo conforme sua vontade, mas em moldar sua mente para lidar com o mundo como ele é. Quando você entende isso, deixa de desperdiçar energia com resistência inútil e começa a agir de forma eficaz no que realmente pode mudar: suas escolhas, atitudes e reações. Não importa se as pessoas vão apoiar ou criticar, se as circunstâncias serão favoráveis ou não. O que define sua paz não é o cenário, mas a forma como você decide responder a ele. Ao focar apenas no que está sob seu controle, você encontra não apenas força, mas também uma liberdade que ninguém pode tirar. 3. Não negocie seus princípios. A maior fraqueza de quem teme ficar só é se moldar para agradar. O estoico mantém seus valores, mesmo que isso custe companhia. Sua dignidade vale mais do que qualquer aprovação momentânea. Quando o medo da solidão domina, muitos acabam abrindo mão do que acreditam para agradar, buscando aceitação a qualquer custo. Mas essa é uma das maiores armadilhas emocionais: trocar a própria integridade por aprovação momentânea. Para o estoico, a virtude é inegociável. Sêneca lembrava que a dignidade e o caráter são riquezas que ninguém pode tirar de você, a não ser que você mesmo os entregue. Isso significa manter-se firme nos seus valores, mesmo que isso resulte em perder relacionamentos, oportunidades ou status. Ser coerente com o que você acredita é mais difícil quando a pressão externa é grande.
Mas é também nesse momento que o verdadeiro caráter se revela. Porque quando você sacrifica seus princípios, perde algo muito mais valioso do que a companhia dos outros. Perde o respeito por si mesmo. A força emocional vem justamente dessa firmeza. Quem se mantém íntegro pode ficar só por um tempo, mas nunca se sente vazio, pois carrega a segurança de saber que não se traiu. E essa paz interna vale mais do que qualquer aprovação passageira. 4. Cultive o silêncio como aliado. O silêncio é um campo de treino. Ao invés de correr para preencher cada minuto com distrações, permaneça. Ouça o que o desconforto tem a dizer. É nele que você encontra clareza. Na sociedade atual, o silêncio é quase visto como um incômodo. Vivemos cercados por barulho, notificações e distrações constantes, muitas delas criadas para evitar o confronto com nós mesmos. Mas para o estoico, o silêncio é um campo de treino essencial. Ficar em silêncio não significa apenas ausência de som, mas também de estímulos e fugas mentais. É criar espaço para observar seus pensamentos e emoções sem interferência externa. Nesse ambiente, o desconforto que você tenta evitar aparece. Inseguranças, dúvidas, medos, e é justamente aí que começa o trabalho de fortalecimento emocional. Sêneca dizia que precisamos de momentos para estar conosco mesmos, pois é na quietude que a mente se reorganiza. Ao resistir ao impulso de preencher cada instante com distrações, você permite que a clareza surja naturalmente. O silêncio ensina paciência, aumenta a percepção e fortalece o autocontrole. Com o tempo, ele deixa de ser vazio e passa a ser um terreno fértil, onde você planta reflexão e colhe sabedoria. 5. Seja suficiente para si mesmo. Ser forte sozinho não significa rejeitar ajuda, mas não depender dela para se manter de pé. Você pode aceitar apoio sem perder a capacidade de caminhar por conta própria. Muita gente confunde independência com isolamento. Ser suficiente para si mesmo não é fechar as portas para ajuda ou apoio, mas sim não fazer deles a base que sustenta a sua vida. É a diferença entre aceitar uma mão estendida e precisar desesperadamente dela para não cair. Para o estoico, a verdadeira força está em saber que, mesmo que tudo e todos desapareçam, você ainda terá recursos internos para seguir. Isso exige autoconhecimento, disciplina e a capacidade de enfrentar desafios sem depender exclusivamente da presença ou aprovação de terceiros. Aceitar apoio quando necessário é sinal de inteligência, não de fraqueza. Mas o problema começa quando esse apoio se torna indispensável, a ponto de você acreditar que não consegue caminhar sozinho. Nesse ponto, a dependência emocional enfraquece sua autonomia e limita sua liberdade. Quando você se torna suficiente para si mesmo, passa a se relacionar com os outros por escolha e não por necessidade. Isso traz mais equilíbrio, segurança e dignidade, porque você sabe que sua força vem de dentro e não de circunstâncias externas. 6. Transforme dor em aprendizado. Sêneca nos lembra: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho o faz com o corpo. Não veja a dor como algo a evitar, mas como matéria-prima para moldar resiliência. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é uma escolha. Para o estoico, os desafios não são castigos da vida, mas ferramentas para o crescimento interior. Sêneca nos lembra: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho o faz com o corpo. Assim como os músculos precisam de resistência para se desenvolver, a mente precisa de obstáculos para se fortalecer. Evitar toda dor é como tentar viver sem nunca enfrentar o frio ou a escuridão, impossível e limitador. Ao invés de fugir, o estoico observa, entende e aprende com a experiência. Ele transforma cada ferida em lição, cada perda em clareza, cada golpe em disciplina.
Essa postura não significa buscar sofrimento, mas reconhecer que quando ele chega, pode se tornar matéria-prima para moldar resiliência, paciência e sabedoria. A dor, quando bem utilizada, deixa de ser um peso e se torna um mestre. No fim, não é o tamanho do obstáculo que importa, mas a maneira como você o encara. Ao transformar dor em aprendizado, você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser autor da sua própria força. 7. Pratique a disciplina diária. Não espere estar motivado. A força emocional se constrói em pequenos atos de consistência. Acordar, cuidar de si, cumprir promessas, mesmo quando ninguém está vendo. A motivação é volátil, aparece e desaparece conforme o humor, o clima ou as circunstâncias. Se você depender dela para agir, sua vida ficará à mercê do acaso. O estoicismo ensina que a verdadeira força vem da disciplina, fazer o que precisa ser feito independentemente de como você se sente no momento. Disciplina não é sobre grandes gestos heróicos, mas sobre pequenos atos consistentes que, somados, constroem caráter e estabilidade emocional. É acordar na hora que decidiu, cuidar do corpo e da mente, manter a palavra dada, cumprir promessas silenciosas. Tudo isso mesmo quando ninguém está olhando. Sêneca lembrava que a excelência é fruto de repetição e hábito. Ao manter uma rotina de ações alinhadas aos seus valores, você se fortalece contra a preguiça, a procrastinação e a influência de fatores externos. Com o tempo, a disciplina se torna uma armadura contra a instabilidade emocional. Você passa a agir não porque está inspirado, mas porque decidiu. E essa decisão consciente é o que constrói uma força interior que não oscila com o vento. 8. Separe quem você é do que você sente. Sentir tristeza, medo ou raiva não te torna fraco. O estoico observa as emoções como nuvens no céu, passageiras. Você é o céu, elas apenas o clima. Uma das maiores fontes de sofrimento é acreditar que nossas emoções definem quem somos. Quando sentimos medo, pensamos, sou covarde. Quando estamos tristes, pensamos, sou fraco. Mas, para o estoico, essa identificação é uma ilusão perigosa. Sentir tristeza, raiva, ansiedade ou insegurança não diminui o seu valor. Emoções são respostas naturais a eventos externos, não rótulos permanentes. Elas se comportam como nuvens, podem obscurecer o céu por um tempo, mas não alteram sua essência. O céu, você, permanece intacto. Essa separação entre ser e sentir é fundamental para a força emocional. Ao invés de ser arrastado pelo turbilhão das emoções, o estoico as observa com clareza, reconhece a presença delas e aguarda sua dissipação, sem permitir que determinem suas ações ou seu senso de identidade. Praticar essa consciência é como desenvolver um músculo mental. Quanto mais você a exercita, mais fácil fica enfrentar tempestades internas sem perder a estabilidade. No fim, você entende que não é definido por um momento emocional, mas pela forma como escolhe responder a ele. 9. Busque grandeza interna, não externa. O reconhecimento público pode ser retirado a qualquer momento. A paz interior, não. Invista mais em construir virtude do que em acumular títulos ou elogios. Grandeza verdadeira não se mede por aplausos, diplomas ou cargos. Todos eles podem desaparecer de um dia para o outro. O estoicismo ensina que a única conquista que ninguém pode tirar de você é o caráter que construiu, virtude, integridade e coerência. São bens que permanecem mesmo quando o mundo se esquece do seu nome. Buscar grandeza interna é investir no que é sólido e duradouro. Agir de acordo com princípios, manter-se firme diante das dificuldades e viver de forma que você mesmo se orgulhe. A glória externa é frágil. A paz de quem vive com retidão é inabalável. 10. Viva para si, mas em harmonia com o mundo. Ser forte sozinho não é se isolar em egoísmo, mas saber que sua felicidade não depende de outro.
para então contribuir de forma mais livre e generosa com quem cruza seu caminho. Viver para si não significa fechar-se ao mundo, mas cultivar uma base sólida, onde sua paz e alegria não estejam nas mãos de ninguém. Quando você entende que não precisa que outros sustentem sua felicidade, deixa de agir por carência ou medo de perder. Essa independência emocional não o torna frio, mas mais capaz de amar e ajudar sem esperar nada em troca. Ao estar inteiro por dentro, você se torna livre para estar em harmonia com o mundo, contribuindo com generosidade genuína, sem cobrança, sem egoísmo e sem depender de aplausos. A força interior é o alicerce de uma vida conectada, mas nunca aprisionada. Conclusão inspiradora. No fim, a força emocional não é uma muralha que te afasta, mas uma raiz que te sustenta. Quando você aprende a ser forte sozinho, o amor dos outros vira complemento, não necessidade. E aí, você descobre o maior segredo estoico. A verdadeira liberdade é estar inteiro, mesmo quando está só. Chamada para a ação. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like para que mais pessoas descubram a força que existe dentro delas. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo lições que fortalecem a mente e o espírito. E já que você está aqui, recomendo que assista ao próximo vídeo. Ele vai aprofundar ainda mais seu caminho rumo à liberdade interior.